O seu podcast. Apresentação: Roger Patrick. Caê, corpo, alma e espírito. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast número 14, hein? O quadro hoje é entrevista e a gente tá com um casal aqui excelente, tá um casal aqui muito especial. Vai trazer conteúdo aqui forte demais, meu Deus do céu. Vai transformar a sua vida, já tá transformando a minha vida. E vamos que vamos. Mas eu quero apresentar aqui para vocês aqui ele, o Creósio Som, e ele já pediu para deixar bem claro que ele está operando o som. Olá, Creósio Som. Olá, boa noite, graças e paz a todos. É isso aí, mais um Caê, podcast número 14, né? É isso Estamos aí. juntos. Estamos aqui com ela também, a Vanessa. Olá, Vanessa. Olá, boa noite, a paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo e assistindo nesse momento. Estamos com ele aqui também, o Alci. Olá, Alci. Olá, boa noite a todos. Roger, Creósio, Boa noite. você que está nos Boa ouvindo ou noite. assistindo aí, Deus abençoe. É isso, né? Então vamos iniciar aqui esse podcast. Lembrando que você, tá, que deseja aumentar aí a sua visibilidade da sua empresa, dos seus negócios, você agora, né, você pode anunciar aqui no CAE Podcast, tá ok? Como vocês podem ver aí, né? Você pode colocar sua marca e tudo mais. Você também que está nos ouvindo nesta hora, você pode estar mandando mensagem que aqui durante esse momento do anúncio a gente vai estar falando a respeito da sua empresa, seu empreendimento, tanto no início, no final, e a gente tem uns planos aí que a gente consegue fazer também durante o programa. Tá? Sem mais delongas, vamos para o que interessa, porque o CAE Podcast Corpo, Alma e Espírito está aqui, tá? Para ajudar a transformar a sua vida e alimentar a nossa mente, porque essa frase é do Creoso Som juntamente com a Rádio Festa Gospel, tá? E vamos lá, estamos aqui com ele, tá? Alci. E aí, Alci, hoje a gente vai falar com um tema muito especial que é família. Alci, para você, família, ela é a base mesmo para o ser humano, ela é a base só para quem é cristão ou todo mundo precisa de fato, né, se importar com a família para você. A família é a base mesmo de tudo. Bom, primeiramente, obrigado, né, pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Bom, família é talvez, né, o projeto de Deus que mais se assemelha a ele. Por quê? Deus em si mesmo é uma família, né? Ele é Pai, né, ele é Filho e Espírito Santo. E quando Deus ele cria o ser humano, né, ele diz: façamos o homem e a mulher, né, a sua imagem e semelhança. Então Deus, ele mesmo, sendo um, mas sendo uma família, ele não poderia criar uma pessoa Sim. apenas. Né? Ele teve que criar uma família, ele criou um casal. Né? Por isso que eu digo que a família, nesse aspecto, é o projeto terreno mais próximo de Deus. Às vezes a gente costuma dizer, né? Eu sou imagem e semelhança de Deus. Mas se a gente pensar bem, eu, Alci, individualmente, eu não posso ser imagem e semelhança de Deus, né? Sem a Vanessa, por exemplo. Porque um, né? Não pode ser igual a Deus, que é três, né? Então, a partir do nós é que nós nos assemelhamos a Deus, que é uma família em si mesmo. E com ele nós nos tornamos uma família ainda mais abençoada. Uau, meu Deus. É. Vocês entenderam, né, o que eu falei lá Acho que eu atrás? compliquei o negócio aqui, né? Ia ser forte, ia ser profundo, entendeu? É isso, entendeu? É isso. E, Vanessa, apresenta pra gente a sua família e tudo mais, entendeu? Conta aí, né, que tem mais uma pessoa dessa família. Sim, sim, não está presente, está na escola. Hoje, como família, somos eu, Alci, e o fruto desse amor, que é a Letícia, 17 anos. Né? Somos uma família unida, que busca aí viver os princípios de Deus e fazer a diferença, né? Conforme o Alcir disse, viver essa comunhão, mesma comunhão aí do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. A gente a cada dia tem buscado, lutado para viver essa comunhão como família, né? Essa unidade. Benção de Deus. É isso. E eu gostaria de saber de vocês, como que vocês, assim, né, se conheceram e tudo E, mais, entendeu? quem?
Você fala? Quem? Vai Fala, começar fala. por quem, hein? Então, gente, vamos lá. A história é longa, hein? Dá um bom livro. Acho que eu vou escrever ainda um livro sobre a Olha, nossa história, hein? tá sendo gravado, hein? Então não posso dar muito spoiler. Nós nos conhecemos em Volta Redonda, na Igreja Metodista Central, num culto de virada de ano. Uau. Na realidade, o Alcile já era conhecido da família, mas devido à diferença de idade, claro, eu sou mais nova, tá, gente? Ele tinha amizade, cresceu com a minha tia, correndo pela igreja, enfim, mas aí a gente não tinha esse contato. Então, num culto de virada de ano, pode contar tudo, assim? Fica à vontade. Ele tocava guitarra, e aí eu falei assim, nossa, que guitarrista bonitinho e tal. E no final do culto, quem que minha tia apresenta? Meu Ele. Deus, aí, ó. E a gente começou a dialogar sobre alguns assuntos. Na época, ele trabalhava com TI, eu estava fazendo TI, só que eu estudava no Espírito Santo e eu queria voltar para Volta Redonda. E aí a gente começou a bater o papo, né? Eu voltei nesse período depois para o Espírito Santo para continuar a escola lá. E a gente continuou trocando, ficamos dialogando aí como amigos, né? Eu orando por ele, ele orando por mim, sem a gente saber que um estava orando pelo outro, Meu Deus. durante o período de 6 meses. E depois de 6 meses a gente começou a namorar, né? É muita unção, né? É uma bênção, assim, Não, uma conexão. não, e naquela época não tinha internet. Eita. Não, tinha internet, mas não tinha as facilidades que hoje nós temos, né? Eu nem sei se Hoje tinha, eu acho que não. 1900 e quanto? 1990? É isso, né? Ah, já tinha o Orkut. Aí, Mas não era acessível, né, Eu acho que não pra tinha. muito. internet de escada, será? Tinha, escada tinha. Aí, e assim, não tinha muita facilidade. Na época a gente se falava só final de semana. Tinha que esperar o domingo. pulso, lembra do pulso? Tinha que esperar Nossa. domingo depois de meio-dia, que aí o pulso era liberado, você não tinha que pagar por cada Pagava minuto. absurdo, né? Teve Caro, uma né? vez que na época, eu lembro que ele foi falar comigo durante a semana, chegou a conta de R$ 80 na época. Meu Deus. Mas assim, você coloca isso em É 1996, uma fortuna. né? E aí a gente esperava dar 2 horas no domingo pra gente se comunicar, se falar via ligação, aí também ficava 1, 2 horas conversando, né? Mas até então como amigos e depois começamos a namorar na metade Falando do pedido de namoro pro meu sogro ou não? Eita. Não, melhor não tocar nesse assunto. Eita. Não, Não pode falar do interessante. noivado. Eu liguei pra ele, porque eles moravam em Vitória, né? Eu em Volta Redonda. E aí fui pedir o namoro por telefone. Meu Deus. Aí ele falou assim pra mim, não, eu até autorizo, até porque você tá aí e ela tá aqui, né? Essa foi a primeira impressão. E aí namoramos, né, Você viu que eu fui insistente. Nossa. namoramos durante 2 anos e meio, à distância. E quando a gente Já existia corte já nessa época? não era Acho corte, que a né? gente que inventou, né? Corte forçada. E a gente se via uma vez por mês, mas já chegamos a ficar até 4 meses sem nos ver. E quando todo mundo achou 2 anos e meio, foi 2 anos, foi 1 ano e meio. 1 ano e meio, aí quando todo mundo achou que a gente, eu iria voltar para Volta Redonda, que eu me formei lá, eu fui para o Paraná e ele foi para o Rio de Janeiro, Rio Meu Capital. Deus. E aí a coisa ficou mais, né, tensa, mais distante. E aí a gente ficou 4 meses sem se ver e aí detalhe, eu estava no colégio interno, no seminário, e eu para ligar para ele só tinha um orelhão. Lembra de orelhão, gente? Nossa. Eu acho que Ixi. o Roger não é nem mas dessa que época, isso, né? que isso? Eu peguei um pouco, que isso? A 19 tinha, que é isso? E aí eu tinha um único orelhão para o seminário inteiro e todo mundo, depois, né, do almoço, após aquele horário de 2 horas da tarde, todo mundo queria falar com seus familiares. E não tinha celular na época, né, disponível pra gente. E aí a gente tinha que enfrentar a fila para falar no orelhão, e no orelhão não podia ficar muito tempo, porque é todo mundo atrás, naquela fila, assim, né, para utilizar. E aí a gente ficou mais 1 ano assim, né, 2 anos e meio namorando à distância. E depois eu vim para o Rio, continuar a faculdade no Rio, na mesma faculdade que ele. Aí namoramos 1 ano próximos, para saber se era isso mesmo, enfim, e nos casamos no final do ano. Então, no total foram 3 anos e meio de namoro, sendo que 2 anos e meio à distância e 1 ano
próximo. Que bacana, hein? Meu Deus É amor, do não céu. é? Com certeza. Meu Deus do céu. Aí também, nossa. depois que nos casamos, eu falei, namoro à distância não existe, né? Casamento à distância não existe. O namoro já foi, enfim. Estamos aí nessa trajetória. Quantos anos, amorzinho? Vamos ver se ele lembra. Olha só. Meu Deus, não, que é isso? Ao vivo? Calma Vamos aí. fazer 24 anos. Ai. Eu fiz a colinha antes. E de namoro? Ai, meu Deus. É só somar 3 anos. Ajuda do universitário, deixa aí nos comentários, por gentileza, tá? Ah, é interessante isso daí. O que que eu fico pensando, né? Até mesmo nessa trajetória toda, namoro, tudo mais, conhecendo, e veio o casamento em si. Percebo que hoje tem muitos jovens, né? E até mesmo casais que eles iniciam algo e passa, tipo assim, 3 meses, já acaba com aquilo que eles iniciaram e que é algo tão perfeito, tudo mais, o casamento. E quando você vai ver o histórico, tipo assim, não teve aquela maturidade, sabe? Para se conhecer de fato e realmente ver, não, é isso que a gente quer. A gente vai permanecer junto mesmo, é isso daqui, a gente vai constituir família. Né? As pessoas estão querendo as coisas assim muito rápido. E a gente tá vendo aí que tem muitos casamentos sendo destruídos e tudo mais, né? Eu até falo, né, que tipo assim, eu não sou parâmetro para essa questão de tempo, né, para casamento e tudo mais, até porque a gente orou em 4 meses e a gente casou. Mas é Enquanto a aquilo. gente foi bem longo, né? Você foi bem rápido, né? Mas é aquilo, né? A gente já tinha já 7 anos de história. A gente já se Já se conhecia, conheceram tudo amigos, mais. né? Entendeu? Então é aquela amizade que algumas pessoas já empurraram, já viu algumas coisas aqui e ali, entendeu? Então a gente já vinha conversando. E aconteceu, né, desses 4 meses aí de uma oração intensa mesmo, falou assim, não, vamos unir mesmo esse propósito aqui. Mas só que a gente percebe que hoje as pessoas, não, se não der certo, a gente vai e separa, né? E vocês acham que hoje, né, aí já é uma pergunta já para os dois já, ok? Que essa questão de esse relacionamento que tá acabando muito rápido, se inicia em 3 meses, já para, é um namoro aqui, um namoro ali, em um ano a pessoa já namorou 12 pessoas. Você fica assim, gente, calma aí. Como que pode isso, sabe? Aí entra num casamento, aí, não deu certo, sai, já tá iniciando um outro relacionamento. Pode ser essa falta de maturidade em relação a conhecer a pessoa, ter aquele tempo ali junto com a pessoa, ou tem algo a mais ainda. A gente sabe que tem um espiritual por trás, mas tem algo a mais ainda, além desse tempo da maturidade de passar ali junto, que nem vocês construíram, né? Tava longe, mas tava ali mantendo o contato, sabe? Não, e contato por carta Meu também, tá? Deus do céu. Eu esqueci de Carta. falar isso. A Letícia pegou a minha caixinha e começou a ler as minhas cartas. Eu disse, você está, a minha filha, né? Está invadindo a minha privacidade, minha filha. Ela, mãe, o que é isso? Na sua época existia, ela não sabe o que é carta, né? Mas assim, a gente construiu isso de uma forma totalmente saudável, né? Eu vou deixar o Alci falar e depois eu sigo o Eu raciocínio. creio assim, as decisões mais difíceis da nossa vida a gente toma quando a gente tem menos maturidade, né? Sim. A profissão que a gente vai escolher, e algumas outras decisões e, em especial, né, a pessoa que você quer passar, né, o resto da sua vida. E você, né, Roger disse, a Vanessa falou também, que tem um componente aí que, no teu caso e no nosso, ainda que foram tempos distintos de Uhum. namoro, que foi o componente da oração, Sim. né, de você orar, né, sentir paz no coração, né, e entender que, no caso, né, eu falei de modo geral que a família é o projeto de Deus, mas assim, individualmente, né, especificamente nós entendemos que, né, nós dois estávamos assim dentro desse projeto de Deus que é a família, né? Uma coisa que a Vanessa não falou, mas até me assustou na época, Não que foi. quando a gente começou a conversar, né, já deu logo né, Esqueci uma desse letra. detalhe. É forte, é forte, é forte. Quando a gente estava no início, ela falou assim, olha, eu não quero, né, Namorado. um namorado, eu quero um futuro esposo. É isso que eu quero. Caraca. Eu já, eu acho que falta isso, né? A gente vive numa sociedade que tudo é muito rápido, né? Então, você tem lá o telefone, sei lá,
a versão X, ano que vem já tem a versão Y e você tem que trocar, porque a X já não serve mais, Sim. né? No mundo capitalista, inclusive, funciona dessa forma, né? Para fazer a roda girar. E isso, de certa maneira, às vezes invade, né, a questão dos relacionamentos, né? Então, se essa pessoa já não está me satisfazendo mais, é fácil, né? A gente termina, e as leis estão aí, né? Tudo do lado de uma advogada aqui, inclusive, né? Para falar sobre isso melhor do que eu. Mas as leis até facilitam, né? E, claro, as pessoas têm direito de tomar as decisões que elas quiserem. Mas eu acho que a gente tem deixado, quando se fala em família, essa condição hoje, né, do ser humano de ter tudo muito rápido. A Vanessa falou, a gente se comunicava por carta. Então imagina, né? Você Meu tinha Deus do que, céu. né? Você falava uma vez por Entra semana, numa greve do então. correio e queria ver o que que é arrumar, Aí imagina. Você você acha que vai escreve, acontecer? né? Escrevia a carta. Aí você Sumia tem os que. brindes que a gente enviava um Nossa. pro outro. E a carta não ia só a carta, né? Eu lembro uma vez que eu estava no shopping, no Cider Shopping ali, do lado ali, né? Tem um. Agora é o Royal, era o. Eu esqueci Era o o Sendas, né? extra. 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 Eu escutando alguém cantando assim, falei, conheço essa voz. Fui lá, era a Fernanda Brum, que estava lançando um CD. Caraca. E eu não sabia, não tinha nem ideia, nem era ela mesma, né? E a Vanessa gostava muito da Fernanda Brum. Falou, opa, agora eu vou. Eu lembro que eu não tinha dinheiro trocado, tinha que ir numa farmácia, ela já estava indo embora. Não, Não mas tinha espera aí. Pix. Nossa. Aí ela autografou o CD. Aí a cartinha foi junto com o CD. Aí. Sério. Gostou. Claro. Eu Então, tinha assim, conquistado, aí conquistou mais ainda. e hoje você vive num mundo que você manda uma mensagem para alguém, né? E você fica ali, se a pessoa em 5 segundos, não é aquele bastãozinho ali do WhatsApp não ficou azul, a Nossa. pessoa entra em crise, fica desesperada Corridas porque, demais. mas ela, né? Então, assim, eu acho que tem essa questão de saber esperar o tempo certo, né? Há tempo para todas as coisas, né? Exatamente. Eclesiastes Esse diz. tempo de distância, né? O fato da gente ter morado, né? E começado o namoro à distância, isso de certa maneira serviu para solidificar essa decisão, né? Mas repito, né? Debaixo de oração, debaixo de uma convicção em Uhum. Deus, né? Que a gente formaria uma família. Sim. E é tão impressionante essa questão do WhatsApp, né? Hoje a gente estava lá no escritório, porque a gente atende muito cliente pelo WhatsApp, né? E aí a gente estava conversando, eu não aguento esperar. Às vezes o cliente demora, você dá um oi, você responde, você tem que ficar ali, né? O contato físico, ele é muito mais prazeroso para você desenvolver um diálogo, para você conversar né, com o outro, mas ao mesmo tempo, por quê? Porque a gente trabalha a gente fica na questão da ansiedade, né? Ai, não vai responder. Ouviu e não respondeu, tá com raiva de mim, tá isso, tá aquilo, né? Aquela questão do para ontem, né? Sim. E eu vejo que isso, o para ontem, a gente acaba atropelando, né? As etapas do namoro. Então, a gente assim, né? Essa geração atual, ela acaba ultrapassando os limites antes do tempo, né? Deixando com que não haja a questão do diálogo, a questão de conhecer de fato quem é a pessoa, né? Como a pessoa age, conhecer os defeitos da pessoa. Por quê, gente? Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Nós somos imperfeitos. E graças a Deus por isso, né? Porque na nossa imperfeição, a gente vai crescendo, a gente vai melhorando. Mas, claro, aquilo que a gente está disposto a fazer, né? Então, assim, o relacionamento, quanto mais você se permite conhecer a outra pessoa, conhecer os limites da pessoa, conhecer as falhas, o lado positivo da pessoa, isso tudo faz com que haja uma troca mútua, né? Um completando o outro, porque às vezes uma falha de um é fortaleza do outro e vice-versa. Mas como que a gente descobre isso? Se permitindo, né, viver esse tipo de relacionamento de conhecimento. E é claro, gente, o crescimento, a gente vive, principalmente pós-pandemia, a gente vive um período em que as pessoas, elas querem tudo para ontem. A tecnologia, ela surgiu
claro, ela já vinha surgindo, né? Quando a gente vê a era tecnológica, ela tem tem um caminho histórico aí. Mas com a pandemia, ela acelerou de uma tal forma. E quer um exemplo? Hoje a gente vai, eu não sei vocês, mas a gente vai assistir um vídeo, bota um 2.0. Eu faço Ainda mais isso. quando a pessoa O fala, YouTube agora tem Não, 3.0. não, não, tem umas pessoas que não dá, não dá, não dá. Então, assim, a gente quer tudo assim, é rápido. Então. Gente, o crescimento, ele é demorado, né? Ele tem etapas. A gente quando cresce, a gente quando criança, a gente tem a fase A, a fase B, são fases. Então, assim, um crescimento num relacionamento, ele precisa ter fases. Ele leva tempo, né? E o crescimento, é claro, né? A gente cresce à medida que a gente se permite crescer juntos num relacionamento, entendendo o outro, se entendendo, se descobrindo, porque às vezes a gente acha também que a gente sabe, não, eu já me conheço. Não, a gente passa a vida toda se conhecendo. Isso é muito interessante, né? Até hoje eu falo que eu não me conheço, porque assim, surgem coisas que eu fico, ó, não sabia que eu era capaz disso, eu não sabia, né? Então, isso é importante. E essa cultura do fast food, né, da comida rápida, Tudo para ontem, tudo né? para ontem, isso não permite, né? Eu falo isso muito com os meus clientes, né? Na advocacia, às vezes a pessoa chega lá com uma dor e fala, eu preciso disso para ontem. Eu falo assim, eu não faço isso para ontem. Eu não tenho como fazer isso para ontem. Não, mas você sabe, eu falei assim, não, eu não vou ser irresponsável de fazer uma coisa para ontem, sendo que a gente tem que analisar, estudar, verificar. E isso é em tudo, né? E aí, quando a gente fala de família, as pessoas querem as coisas para ontem, né? Eu quero que você mude para ontem, quer dizer, você, né? Eu, nada. Enfim, então, isso prejudica bastante a gente quer essa parte da constituição familiar em queimar etapas, né? Sim. E não viver o tempo, cada tempo, o tempo do conhecimento, tempo, porque você precisa conhecer a pessoa que você vai viver a vida toda ao lado dela, né? E saber se de fato vocês vão se completar, se vocês têm algo em comum, enfim, então isso leva um certo tempo e a gente precisa querer e não é para ontem, né? De fato. Porque essa questão da maturidade, né, a gente não vai trazer para todos, né? Não é, você não vai conseguir pegar uma pessoa completa, até mesmo quando você, né, vai aconselhar alguém, tu fala, né, vai aconselhar, né, pô, quantos anos você tem? Ainda? Tá, mas vamos lá. Você vai aconselhar alguém e falar assim, ah, não, faz dessa forma aqui, porque eu fiz desse jeito e deu certo, né? Tem muitas pessoas que falam assim, não, porque fulano de tal casou dessa forma, então comigo vai ser assim. Não, porque namorou desse jeito aqui e deu certo. Conheceu a pessoa pela internet, foi ver só no dia do casamento. Calma aí, São entendeu? raros os Sabe? casos que dão certo, Não é né? Assim, parâmetro, né? 99% dá errado, 1% dá certo, Hum, e a pessoa quer transformar aquilo como uma lei, não, como, não é né, parâmetro, pelo amor como de Deus. parâmetro, enfim. Não tem como. E essa questão da maturidade, né? Até mesmo que a gente percebe isso no, a questão do crescimento em si, né? De tudo. Tem a questão do tempo, né? O processo, tudo mais. E isso é necessário. Uhum. Isso é necessário no relacionamento porque tudo aquilo que a pessoa está vivendo ali, agora ela vai trazer e vai compartilhar com você também. Fora os seus problemas, as suas dificuldades. Agora os dois ali. No relacionamento já começa já esse choque. Ah, não, mas porque já tinha uma viagem marcada em família. Mas aí você vai me deixar aqui, vai. Olha, isso aí já só no namoro ali, entendeu? Natal, vai passar na casa de quem? Não, a gente costuma viajar, vai pra fora do país. Entendeu? Aí, Coisa boa, hein? Eu costumo dizer sabe? que todo relacionamento, né, seja ele conjugal ou não, mas especialmente o relacionamento conjugal e familiar, Uhum. é como se fosse uma conta bancária, né? Só que uma conta bancária relacional, né? Como é que funciona a conta bancária? É à medida que você vai depositando, você tem crédito. Mas quando você vai debitando, você, né, só vai diminuindo ali os recursos até chegar no vermelho, né? Pronto. E no relacionamento você tem que constantemente fazer depósitos, porque vão vir os débitos, né? Mas se você tem uma conta com bastante crédito, né? Essa conta relacional, quando vierem os débitos, você está de boa, né? E como é que funciona isso, né? Então, quando um casal, uma família, né, trata bem um ao outro, se compreende, né? Essas questões mesmo, né, de que vão surgindo esses desentendimentos, né? Sim. Mas
Você não busca só, como diz até 1 Coríntios 13, né, que o verdadeiro amor não busca os próprios interesses, né, mas entende o interesse do outro também, né, naquela coisa egoísta, né? Precisa ser essa via, né, de mão dupla, né? Senão Exatamente. E ali você ninguém aguenta. vai tendo um relacionamento que tem crédito. Uhum. O problema é que muitos relacionamentos, né, eles, né, chegam no vermelho, aí entra como é que fala? No cheque Cheque especial especial é. até a Vai hora até a falência, né? que a falência, até não ter. E você só pode cobrar aquilo que você tem, né? Né? Se você não tem nada para dar, quer dizer, chegou no fim do poço ali, como é que você faz, né? E isso é uma coisa que tem que ser constante, né? Porque quanto mais você convive com alguém, mais essa dinâmica acontece. Quando eu não me relaciono com uma pessoa, né, um amigo, sabe aquele cara que você estudou há 10 anos atrás, né? E você vê poucas vezes, né? É só crédito, né? Aí você lembra daquele tempo lá da escola, você ri e tal. Agora, numa família, isso é muito, né? Hoje você está dando um presente para a esposa, para o filho, mas você está brigando porque não fez isso, ou está sendo chamado de atenção por aquilo outro. Então, mas ontem eu fiz um depósito, ontem já foi, meu filho, agora já é outra, mudou. Então, se você nessa dinâmica familiar, né? Se você não tem esse crédito, né? Que tem que ser a cada dia, né? É um bom dia, um beijo, coisas que vão se perdendo Uhum. à medida que você vai adquirindo mais tempo no relacionamento. Chega uma hora que não tem de onde tirar, né? De fato. Talvez as pessoas estão juntas ali por alguns motivos, né? Até mesmo por uma aparência social ou por um Sim. comodismo, Uhum. mas esse relacionamento já foi embora há muito tempo. As pessoas estão ali meio que se suportando, né? É por isso que muitos casamentos eles acabam depois que o filho sai de casa, né? O Sim. caso vai para uma faculdade e tal, e os dois O elo ali é olham o um. filho, né? O filho ou a filha é o elo. Exatamente. Aí um olha para o Sai. outro e pergunta: quem é você? Eu não te reconheço O mais. que une o casal ali é a criação do filho, né? Então, Exatamente. Saiu, o acabou filho o sai, relacionamento. Às vezes não tem nem briga, mas também, não tem né? afeto, não tem diálogo, não tem Amizade. Exatamente. cumplicidade. Porque às vezes entrou ali no relacionamento que, não, é melhor estar casado aqui, mas numa outra casa que ficar junto com meus familiares e tudo mais. Um Então, porque, tipo casamento, assim, em muitos casos, é uma fuga, né, de uma sim. realidade, né, de uma família complicada, um ambiente Opressor, tóxico. Acontece, com certeza. Porque a estrutura, né, é familiar, até mesmo, né, na vida da criança em si, né, ali, né, do adolescente, conta muito. Porque é um reflexo, né? Tem muitas pessoas hoje que não dá certo no casamento ou não para com outras pessoas, quando você vai ver lá atrás, o Alci pode até falar a respeito disso, quando você vai buscar ali a fundo, você vai ver algo que não teve um exemplo dentro de casa. Não teve um Não, exemplo dentro de casa e isso, carregou isso, né? como condição de psicanalista, eu posso até falar, porque isso é comprovado. A chance Isso não é uma sentença, tá? Uhum. Mas a chance de um casal, né, se separar porque vieram, né, de pais separados, né, é muito maior. Por quê? Porque foi esse contexto que eles aprenderam, que eles receberam, né? Caraca. É assim, isso é tão poderoso, porque eu costumo até usar essa ilustração com alguns pacientes, né? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de conviver num local quando eram crianças e você só voltou nesse local assim quando você já era adulto. Vou dar um exemplo. Tem o acampamento ali em Pedra Sonora, que eu frequentava muito quando eu era criança. Tinha uns encontros, retiros e tal. E uma vez eu queria fazer uma programação, falei, tem Pedra Sonora. Eu já era, né, pastor na época. Quando eu cheguei lá, eu falei, cara, era esse lugar aqui, porque o lugar era pequenininho. Eu falei, Diminuiu. diminuiu de tamanho, né? Por quê? Porque na minha infância aquilo parecia gigante. Exatamente. Isso trazendo para nossa psique, para nossa alma, acontece da mesma forma. Ou seja, tudo que acontece para uma criança, ela tem uma dimensão muito maior do que para o adulto, Caraca. né? Então, uma fala que você faz para uma criança, uma promessa que você faz para uma criança não cumprida, aquilo tem uma dimensão muito maior. E também comprovado, né, cientificamente,
aquilo vai ser levado para a vida toda. Então, eu atendo pessoas de 40 anos, 50 anos, mas em alguns momentos da vida eu estou falando com um garotinho ainda, que sofreu um trauma lá atrás, que teve uma referência de pai terrível, de mãe, né, que passou por desentendimentos assim, né, e violência e abuso de toda a ordem. Isso tem um reflexo, né, no casamento depois, porque foi a referência, né, aquilo marcou, aquilo criou um marco na vida dessa criança, né? É por isso que é importante, né, a gente ter princípios, né, da palavra, mas Sim. ao mesmo tempo, em alguns casos, ter um acompanhamento. Por quê? Isso é quase um tabu nas igrejas, né? Ah, eu aceitei a Jesus Cristo, tá tudo certo, agora tudo, né, Só foi vitória. resolvido. Só vitória. Mas o que Doce acontece, gente? ilusão. As lutas, né? Estou até me estendendo um pouco aqui, mas quando nós nascemos de novo, a Bíblia fala, João 3, né? Nós nascemos da água e do Espírito. Espírito, né? E a alma, ela não nasce de novo, ela não é regenerada. A Não alma é? fica lá com seus arranhões, com seus Vai traumas, ficar ali. né? E claro que uma vida espiritual Cartão de memória. possibilita, exatamente, a vida espiritual agora, né? Uma vez que você se torna um homem, uma mulher espiritual, possibilita, né, que você agora tenha uma clareza, né, através da presença de Deus na tua vida, do Espírito Santo e da palavra, que você ilumine agora a tua vida, mas não quer dizer que automaticamente, né, aqueles traumas foram todos resolvidos. Não, Pelo contrário, ali agora precisa passar por esse Tem tratamento e todo um muitas trabalho. coisas, né, bem lá atrás, as Ali é nossas um, referências, né? ali é um princípio, é um início para que você venha a tratar, mas não sozinho, com ajuda. Exatamente. Consegue um tratamento 100% desses traumas? Olha, claro que cada caso é um caso, mas quando há um comprometimento, né, por exemplo, quando você começa a se conhecer, né, porque eu digo assim, quando a gente se permite, né, ser confrontado, né, é, em sentimentos, até tentações mesmo, né? A gente convida esses sentimentos a entrar na nossa alma para a gente dialogar com eles e começar a refletir, né? Por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu sou assim? De onde veio isso? E a gente começa a investigar. Pelo menos a psicanálise é um pouco disso, né? Não sei, a gente já morou numa casa que tinha piscina e era uma benção, né? Porque todo dia na piscina você fazer alguma coisa. Eu lembro que tinha um dia lá que tinha que jogar um produto na piscina para aquela sujeira vir à tona para a gente limpar. E aparentemente estava tudo certo. Você olhava assim, a piscina não está suja, né? Mas aí era Na verdade só. era ela descia, jogava o produto, ela descia para a gente aspirar. Exatamente, né? Então, muitas vezes, a pessoa não tem nem oportunidade de falar, né? E quando a pessoa começa a trazer isso, né? E a gente vai, então, Começa a limpando, né? aflorar, né? Vai diagnosticando e vai percebendo algumas coisas. E é muito interessante quando você, ou como conselheiro cristão, pastor, como psicanalista, você vai participando desse processo junto com a pessoa, né? E isso é muito bom, né? Eu vejo assim, respondendo a tua pergunta objetivamente, tem como curar 100%? Né? Eu creio que pode sim haver essa cura, apesar de toda a complexidade do ser humano, mas só da pessoa conseguir se conhecer mais, né? Identificar alguns Um grande pontos, benefício, né? né? E saber que aquilo é um processo. O ser humano é um ser em construção, Verdade. né? Muita coisa que faz sentido para mim hoje, de repente daqui a 10 anos não faz. Mas por quê? Porque nós crescemos, nós amadurecemos, né? Então é um processo, né? E é perfeitamente possível, sim, eu creio, né? Na cura total, né? Mas é muito dinâmico, né? Às vezes a gente é curado hoje, amanhã acontece Meu alguma Deus do outra céu. situação. Mas É uma cura constante. Verdade. E nem todos, tipo assim, nem todos os pacientes são cristãos, né? exatamente, Você atende, né? claro. E, tipo assim, às vezes não tem como trabalhar, né? De acordo com você trabalha com um cristão, trabalhar com uma pessoa que não cristã, né? Ou até um ateu. É uma boa pergunta, porque assim, a fé é minha, É verdade. né? Então eu não posso obrigar a pessoa a querer crer, né, no mesmo Deus que eu creio, da mesma forma,
Mas, processo. curioso, alguns princípios, né, que são atribuídos a Freud ou algum outro nome da psicologia ou da psicanálise, a gente encontra em Jesus Cristo. A gente encontra até mesmo no Antigo Testamento. Você quer ver um texto? Lamentações 3:21. Né? Tem um texto que diz lá, quero trazer a memória a que me traz esperança. Né? Se a gente pegar esse versículo e analisar o contexto dele, o cara estava numa crise danada, o cara só reclama, né? E realmente ele estava num cenário de destruição, ele pede a morte ali, né? E aí ele toma uma decisão. Que decisão que ele toma? Quero o quê? Trazer a minha memória, quero, né, pensar agora naquilo que vai me dar esperança. E aí, se você perceber bem, nada muda externamente. Né? O contexto que ele estava vivendo era exatamente o mesmo, o ambiente, o lugar. Só que ele tomou uma decisão: olha, eu quero mudar, eu quero pensar diferente. Aí, na continuidade do texto, ele fala, né? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Grandes são as misericórdias do Senhor, se renova a cada manhã. Mudou. O quê? Aquilo que estava lá fora? Não. Mudou Tá dentro. dentro dele. Ele deu um passo, né? Exatamente. Quando as coisas mudam dentro do nosso coração, da nossa mente, né? Aí você possibilita que as coisas lá fora, né, mudem também. Né? E o bom do aconselhamento cristão, ou da própria psicanálise, que para mim sempre foi uma ferramenta, né, para me ajudar nesse. Né, ainda que eu hoje, né, pelo fato de estar licenciado, né, exerço muito mais hoje a psicanálise do que o aconselhamento, ainda que eu continue aconselhando algumas pessoas, mas é levar essa pessoa a olhar para dentro de si e experimentar essa mudança interior, que vai possibilitar que ela mude, né, um casamento em crise, que ela mude uma vida frustrada profissionalmente, que ela, enfim, que ela venha a voar. Né? Isso é muito bom, isso é muito gratificante. É sobre isso, né? E até mesmo, o senhor falando a respeito disso, né? Trazendo essa questão familiar também, né? O contexto dentro de casa, né? A realidade, o cenário que influencia muito, né? A criança em si, né? E quem você vai ser futuramente. Em relação, né, a vocês, né? No caso, assim, né? Da Letícia e tal. Acredito eu que pessoas podem olhar e falar assim, ah, não, a Letícia pra ela tá tudo ok, entendeu? Não, né? Família ali cristã, tudo mais, né? Os pais, pô, todo mundo gosta. E qual que é o cuidado, né, que o cristão, a família cristã, até direcionar para você, Vanessa, Tem é, certeza? qual que é o cuidado, né, que a gente precisa ter, né, até mesmo, né, com os nossos filhos, sabe? Porque a gente pensa assim, ah, não, a gente tá indo na igreja, né, ah, tem ministério e tudo mais, não, então tá tudo ok. Então, meu filho vai ser uma excelente pessoa e tudo mais. Só que tem algo, né, assim, por trás, sabe? Essa semana é interessante que a gente estava dialogando a respeito de famílias, né? Famílias cristãs, às vezes aquela mulher de oração, né? E aí a gente vê a questão, às vezes, dos filhos fora da igreja, enfim, a gente estava dialogando a respeito disso, não em casa, mas no trabalho, né? Trabalho também não é só advocacia, a gente estuda a sociedade, né? Enfim. E a gente chegou, assim, à seguinte conclusão, né? E isso, quer dizer, uma conclusão que não é nossa, Uhum. mas a família é nosso primeiro ministério. Então, às vezes, muitas vezes, o cristão ele vai para a igreja e como forma de refúgio, e ele abandona a família. Às vezes leva os filhos de forma obrigada. Eu muitas vezes na igreja já ouvi as pessoas virarem para mim, seu lugar é lá no altar, você tem que subir. E eu tinha uma filha pequena. E eu falava assim, não, meu primeiro ministério é a minha família. Se eu estiver lá, quem vai cuidar da minha filha? Quem que vai ensinar os momentos litúrgicos? Quem que vai ensinar ela a conversar com Deus? Quem que vai ensinar ela a ter reverência, a entender os princípios? Eu não abro mão da minha família, né? Então, acho que o cristão, é claro, nós amamos a Deus acima de todas as coisas, mas o nosso primeiro ministério não é o ministério, eu sou muito administrativa, né? Então, uma AD, assim, não é o Ministério da Administração, não é o Ministério de Evangelismo, não é o Ministério de Oração. Nosso primeiro ministério é a nossa família. Porque a família, ela reflete o que a sociedade hoje vive. A gente vê uma sociedade totalmente deturpada,
totalmente destruída, totalmente. Às vezes você fala assim, eu fico pensando, né? Deus fica olhando lá de cima, meu Deus. Ele pensa, Eu posso complementar essa questão? Pode, ó. Eu gosto muito do Salmo 115, porque em determinado momento ele fala assim, né? A casa de Arão confia no Senhor. Aí mais à frente ele fala, né? O Senhor abençoe a casa de Arão e os seus filhos, né? Quando a gente lê esse salmo, às vezes a gente pensa que a palavra está falando só da casa do Arão mesmo, né? Mas a casa de Arão é um arquétipo, é um simbolismo, né? De uma casa sacerdotal. Arão foi o primeiro sumo sacerdote de Israel, né? Então a casa dele, a família de Arão era uma família sacerdotal. E se a gente vai tanto para o Antigo quanto para o Novo, esse sempre foi o desejo de Deus, de sermos sacerdotes. Pega 2 Pedro 2,9, pega Apocalipse 1,5. Ele quer que sejamos sacerdotes. Não é? Esse é um princípio, inclusive, da fé protestante, né? Somente a Bíblia, somente a graça, somente a fé, mas o sacerdócio universal de todo crente. Então, o desejo de Deus, né, é que sejamos casa de Arão, ou seja, sejamos sacerdotes. E às vezes a pessoa acha que o sacerdote é o pastor. Não, o sacerdote somos todos nós. Né? Ou então é o homem que é o sacerdote de casa. Não, a Bíblia não vai dizer que é só o homem. Né? Só que a gente precisa entender o que faz um sacerdote. Que é uma só carne? Casou, né? Uma só carne. Exatamente. E o sacerdote, ele tinha pelo menos 3 funções. Né? Primeiro, né, o sacerdote levava o povo à adoração. Então nós, como sacerdotes da nossa casa, a casa de Arão, né, a casa, a família sacerdotal, né, a nossa responsabilidade enquanto pai, enquanto mãe ou enquanto filho é ser responsável por levar a família, né, à adoração. O sacerdote também, ele declarava, né, a cura. Né? Aquele texto de Lucas 10, por exemplo, se eu não me engano, né, se eu não errei a referência, mas quando, né, aqueles 10 leprosos procuram por Jesus, o que Jesus fala para eles? Vai até onde? Vai até o sacerdote. Né? Por que Jesus falou isso? Porque o sacerdote que declarava a cura. O sacerdote tinha que olhar para o cara, olha, deixa eu ver se tem alguma lepra aí, alguma... Ah, não, beleza. Aí declarava. Médico da época, né? Né? E nós, como sacerdotes da nossa casa, nós declaramos a cura, nós declaramos a libertação, nós declaramos a bênção de Deus, né? A restauração de Deus, né? Na nossa casa. E além disso, o sacerdote também, ele era quem apresentava a palavra para o povo. Nós, como, né, família sacerdotal, nós temos essa responsabilidade, ao mesmo tempo, um privilégio de apresentar a palavra de Deus um para o outro, para os nossos filhos principalmente. Né? Aquela mulher, por exemplo, Marcos 5, né, a mulher do fluxo de sangue, né, é interessante porque aquela mulher estava arrebentada não só fisicamente por causa da enfermidade em si, mas olha o tempo, 12 anos, né? Sem poder ter um relacionamento com um esposo, sem poder tocar nas coisas, porque tudo que ela tocava era impuro, sem poder, sabe? E quando ela chega atrás de Jesus, a gente pensa assim, foi um insight que ela teve, né? Não, por que ela chega atrás? Porque ela toca na orla, né, do manto de Jesus. Só que, segundo a palavra de Deus no Antigo Testamento, todo manto tinha que ter franja. E a franja era para quê? Para lembrar a palavra de Deus. Aquela mulher, quando toca na orla das vestes de Jesus, ela está acessando a palavra. Senhor, pela tua palavra eu creio que quem confia na tua palavra vai ser abençoado, vai ser curado, vai ser restaurado. Então o sacerdote, né, completando o texto, diz que antes de Jesus falar qualquer coisa, né, aquela mulher então ela é curada, né, sai virtude de Jesus. E aí vem a questão da psicanálise, não tem como, né? Jesus, o que ele fala? Fala aí, conta aí. Ou seja, uma mulher que passou anos oprimida espiritualmente, fisicamente, agora Jesus dá a oportunidade dela falar, contar a história dela. Eu fico imaginando o camarada lá, né, desesperado por causa da filha que estava. Fala logo aí, minha filha. No meio do caminho, né? Vamos continuar isso. Calma, tá tudo certo. Exatamente. Ele dá a oportunidade dela falar, uma pessoa que foi rechaçada durante tanto tempo, né? Agora você pode falar. E o sacerdote em casa, né, ele tem que entender, e para ter uma família abençoada, né, viver por princípios. Esses princípios nós aprendemos da palavra. Né, a primeira vez que eu entrei no quarto da Letícia, assim, né, e vi ela lendo a Bíblia, né, sozinha, sem ninguém falar nada, né, ela fez um propósito de ler a Bíblia toda, né,
aquilo pra gente assim, é uma vitória, porque é claro que eu quero vê-la bem Ó o sucedida. fruto, você falou, ó o E, fruto e aí. chamar a atenção da gente quando a gente entra. Eu estou fazendo a minha devocional. Aí o pai logo pensa, ó o fruto Meu aí. Deus. Deu certo. Não, outro dia eu ia passar Botafogo e não sei o que. Eu falei, não, pai, espera um pouquinho, tô terminando meu. Eu falei, opa, faz aí, né? Termina aí. Não, e também assim, o fato de ter iniciativa, né? Às vezes você tá doente, mãe, posso orar por você? Uau. Né? Ou mãe, ora por mim. E Enquanto a gente ficar na dependência de que a igreja que vai fazer isso por nós, né, a gente realmente deixa de ser essa família sacerdotal, essa família que está, não depende, o sacerdote era aquele que tinha o livre acesso a Deus, não depende de ninguém, não terceiriza a fé. Né? Então nós, às vezes, perdemos essa oportunidade de nós termos esse relacionamento enquanto família, né? E é outro problema que as famílias vivem, porque não tem tempo mais de ficar junto, não tem tempo Às de... vezes o assunto não é um E quando diálogo tem entre a tempo, não, e quando família tem ali, tempo, mas fica aí a mais um... família às vezes não dialoga, que é tudo que o pastor resolva. Vou levar para o Exatamente. pastor. Mas às vezes um diálogo ali, uma coisa ali de sentar, vamos orar um Com pouquinho, vamos certeza. conversar, coisa de 5, 10 minutos vai resolver. Mas não. Às vezes vamos levar tudo para o pastor, aí sobrecarrega o pastor, aí o pastor. não E a existe. família, às vezes, é uma coisa na igreja, né? E aí, Exatamente. a historinha, né? Ah, posso morar na igreja? É, Não, vai ter uma historinha, é, né? O filho falou assim, poxa, pai, é tão legal aqui na igreja. vou Eu morar quero aqui. morar aqui. Eu quero morar na igreja. E O pai é tão diferente aqui. E aí a gente fala da questão de maturidade, né, de crescimento, porque assim, para você ter uma família que você possa colher frutos, você precisa dedicar tempo, né? Estar à mesa. Olha, como as famílias hoje perderam isso. Exatamente, estar à mesa, e é mais importante ainda, né, sem celular na mão. Porque a gente tem um trato, né? Vamos almoçar, vamos jantar, vamos sentar à mesa sem celular. Aí, às vezes, eu tô assim, né? O almoço atrasou, tô no meu horário de trabalho. Aí, gente, não... Aí, Letícia, mãe, celular. Aí, é o horário do almoço, não, vocês atrasaram, eu preciso trabalhar, enfim. Mas é proporcionar esse crescimento para poder colher os frutos, né? É claro que a gente, quando a gente fala, não existe família perfeita. O que existe é uma família desejosa de viver os princípios de Deus e, Buscando edificação. exatamente, crucificando, né, um animal a cada dia para que isso aconteça, porque muitas vezes a gente tem que abrir mão das nossas próprias vontades, né? E Tipo, você falou de família perfeita. É interessante a Bíblia porque ela não esconde Nada. nada, né? Ela família. apresenta a partir da primeira família, inclusive, né? Que foi de Adão e Eva, né? Com os filhos, Sim, né? nossa. E a gente pode lembrar de Davi, pode lembrar de Abraão, até mesmo a família de Jesus, né? Em determinado ponto eles queriam interditar Jesus, achavam que Jesus estava louco. Então a Bíblia não apresenta famílias perfeitas, Sim. mas nos apresenta famílias restauradas. No final, a família de Jesus estava lá, né, com ele até o final e o irmão dele assumiu a igreja, a mãe, né, teve um papel importante. Então, assim, é possível, né, mesmo com todo o retrospecto negativo, a gente falou de traumas, né, familiares, mas é possível, de fato, que as famílias sejam restauradas, né? Porque é projeto de Deus. É claro que todo projeto de Deus vai sofrer ataques, né, vai sofrer pressões, né? Mas se nós confiarmos que a nossa família é de Deus, ele é o maior interessado em guardar a nossa casa, né? Sim. Confiar e ceder, né? De Eu fato. lembro que eu brinco, é uma brincadeira com fundos de verdade. Todos os apartamentos que a gente já morou até hoje, ou tinha grade ou tinha tela. Eu falei assim, mas isso é de Deus, porque Deus sabe que às vezes dá vontade de jogar um daqui de cima. Irai você, mas não pequeis, então se você não vai ter essa... Brincadeiras à parte, mas assim, não existe perfeição, né? A gente vai ter dias em que os diálogos eles vão ser acalorados, a gente vai querer virar a cara um para o outro, a gente tem um acordo, né, desde que a gente casou, que por mais o que aconteça, o que acontecer, a gente não dorme separado, né? Principalmente em relação às brigas, né? E aí a gente tem seguido isso. Então, assim, a gente cria estratégias, busca estratégias em Deus para, né? Às vezes beber água, a gente ensina isso muito para as mulheres, né? Tá nervosa, quer falar, quer esbravejar.
Então, enche a boca de água enquanto a vontade não passar, você fica com a água na boca, né? Desculpa, eu acabei te atrapalhando. Não, fica à vontade. É porque eu ia fazer uma pergunta, e eu não vou fazer uma pergunta para vocês dois, né? Somente pro psicanalista, Alci. As minhas filhas, a Érica, casada com o Roger, e a Jéssica, a gente educou-as assim, pensando assim, na época existia o Orkut e as colegas da escola de 12, 10 anos, tudo tinha Orkut. Aí eu e minha esposa falou, não, vocês vão ter Orkut só quando vocês completarem 14 anos, que vocês vão ter mais noção do que é e tudo. E elas aceitaram. Só depois dos 14 anos que elas tiveram Orkut e até os 15 anos a gente levava as duas na escola. E a maioria das colegas com 10, 12 anos já iam sozinhas e às vezes até zoava elas. E graças a Deus isso, né, deu certo. Mas aí eu queria fazer essa pergunta aqui que o Roger produziu. Como educar os filhos nos caminhos do Senhor em um mundo com tantos valores contrários? Toda hora a internet apresentando vários valores, influências que não influenciam nada muitas vezes. E muitas vezes alguns pais, né, deixam os filhos à mercê, né, dos influencers. Como, né, educar os filhos com tantos valores contrários, principalmente na internet hoje? Eu vou começar, você termina que você dá o teor mais, né? Na prática, o que eu sempre fiz com a Letícia é o seguinte, eu falo que não adianta a gente proibir. Tudo que é proibido, ele é mais gostoso e faz com que a pessoa tenha mais curiosidade. Então, eu sempre fui de dialogar com ela. E aí eu lembro que teve isso me marcou muito, né? E aí ela veio me questionar depois. Teve uma festa fantasia na escola e ela falou assim, mãe, eu posso ir? Aí eu falei assim, você quer ir? Quero. Eu falei, vai. Aí ela levou um susto. Eu sentei com ela, conversei, eu falei, filha, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Você vai estar num ambiente que não é o seu, mas você precisa estar alerta, você vai observar, você vai ver muitas coisas. E é o que eu falo com ela, o meu futuro eu já plantei, eu plantei no meu presente para colher no futuro. O seu futuro você vai plantar, porque você não vai estar debaixo das minhas asas e da minha visão a vida toda. E ela foi nessa festa. E aí ela chegou em casa meio que horrorizada, contando algumas coisas que haviam acontecido. Graças a Deus nesse ponto, assim, ela é muito minha amiga, ela vai, ela conta, ela tira dúvida, enfim. E aí, no ano seguinte, ela parou para refletir, ela falou assim, mãe, por que você deixou eu ir nessa festa? Por que você não me proibiu? Aí eu falei exatamente com ela, eu falei assim, filha, a gente planta a semente da palavra de Deus no seu coração. Se eu te proibisse, talvez nesse ano, nessa data agora, ao você participar, seria muito pior do que você ter participado o ano passado. E hoje você tem o discernimento de ver, olha, aquilo não é um ambiente para mim. E quando surgir oportunidades que os pais dizem né, mais perigosas, você não vai querer ir. Na Então, época a gente até conversou com elas, a gente explicou para elas o seguinte, o que fala sobre o Orkut, a idade? Aí a Jéssica falou assim, pai, fala que o acesso é para pessoas a partir de 14 anos. Aí eu falei, então, e nós somos o quê? Cristãos, a gente não respeita as leis? Então, o que você acha? Tá certo, 14 anos. Elas entenderam, porque a gente teve que falar a parte bíblica e também a parte da lei, que naquela época falava que Orkut era a partir dos 14 anos, hoje em dia Hoje em dia também, tem tem uma idade criança e mínima, mas as Hoje pessoas... hoje em dia não sei, acho que não tem mais regra nenhuma, né? Não, Porque tem, mas bula. tem, mas infelizmente a hoje maioria não cumpre, né? uhum, Até a questão mesmo de bebida alcoólica, né, que não pode ser comercializada para menor e tal. Mas assim, realmente isso é um alerta, né, para os pais que estão nos vendo, ouvindo, que essa questão de redes sociais, isso está virando um caso de saúde pública, correto. né? Prova disso que né, proibiram até o uso de celular Nas Uhum. nas escolas. escolas. E por que isso acontece, né? A gente tem vivido no Brasil. O Brasil hoje é o país com o maior número de pessoas ansiosas no mundo e o segundo em depressão. Né? Como é que isso funciona na mente? Né? O algoritmo, né, as redes sociais, é preparado, né, aquilo é confeccionado
para gerar o que a gente chama de um estado dopaminérgico, ou seja, prazer o tempo todo. Então você vê um vídeo, você já quer ver outro, quer ver outro, quer ver outro, e esse vídeo normalmente já é linkado com outro que tem a ver, Tem então. a ver com aquilo que você está procurando. Exatamente. Então ela vai te conhecer, o algoritmo vai te conhecendo, falou, opa, vou mandar esse vídeo aqui porque ele vai. Só que quanto mais dopaminado a gente está, né, a gente entra num mecanismo da própria mente que é de equilíbrio. Ou seja, né, quando a mente percebe que você está feliz demais, está muito felizinho, né, o que, que acontece? Opa, você está feliz demais, deixa eu dar uma freada nisso aí. Né? E como o uso de internet, né, e de rede social é frenético, mais esse mecanismo ele entra em ação. É por isso que as pessoas, ao mesmo tempo que elas estão eufóricas, elas entram logo depois num processo de quê? Depressão, Né? De depressão, de tristeza. tristeza. O contrário também é verdade. Por exemplo, quando você vai para academia, eu passei em frente àquele box de CrossFit, eu lembro que, né, eu saí de lá morto, né? Eu saí de lá arrebentado, né? Era um negócio assim insano, mas eu saí feliz. Sai feliz, né? Por quê? Porque você submeteu ao corpo a uma dor, né? Um exercício físico ali que, né, não é prazeroso no primeiro momento. Mas aí a mente entende, opa, você está sofrendo, deixa eu te dar uma alegria agora aqui, né? Deixa eu compensar esse sofrimento. Né? Então, aí você, por isso que você faz uma atividade física, por exemplo, você fica feliz. Fica feliz. Né? Então, o que acontece? Estou chamando a atenção, porque antes, né, de responder essa questão que você perguntou, Não, correto. Eu como funciona, tô né? entendendo o E mecanismo. hoje e atinge justamente adolescentes, né? Você não tem especialistas hoje, pouquíssimos, que estão entendendo esse processo, né? Para atender adolescente, entender o contexto, né? Então, uma coisa assim, Muito os nova, né? manuais de psicologia, de psicanálise que falam sobre adolescência estão quase todos obsoletos, porque é uma realidade assim gritantemente Geração diferente Z. da exatamente e vindo agora a geração alfa e a beta, né? Mas a resposta assim, como criar então um filho nesse contexto? É sendo de fato pai e mãe, é estar presente. A gente Certo. sabia, a gente Que é, conhece os amigos da Letícia, a gente conhece e que é o mais difícil, os né? Os horários, pais, a gente conhece os horários, a gente acompanha as notas, a gente, mas não no sentido de vigiar e punir, né? Como diz o livro, né? Não. No sentido da gente ser parceiro, né? Assim, dar confiança para ela se abrir. A gente fala de tudo com ela. E ela tem essa confiança, né? Porque o que acontece? No vácuo de liderança, né, alguém lidera. E às vezes esse alguém é uma amiguinha, né, um influencer, né? Enfim, são referências. E eu quero que a minha filha, né, tenha a nós como referência, né? Que, né, ela, né, lá na frente, quando for querer casar, ela tenha, olha, eu quero ter não, isso não pode soar um pouco arrogante, mas assim, eu quero ter uma família abençoada como eu tive. Eu quero ser uma família abençoada e isso vem dos meus pais também, graças a Deus, né? Então, a gente quer ser exemplo, né? A gente quer estar presente, né? E o adolescente, alguém pode falar assim, ah, mas o adolescente é rebelde e tal, mas isso faz parte de um processo, né? Que é o quê? Ele precisa ter esse momento. É como se ele falasse assim, não, eu preciso me afastar, porque até a minha infância eu aprendi esses valores. Mas agora eu preciso me afastar e ver de longe. E quando ele entende que ali ele pode ter confiança num pai, numa mãe, aí ele assume aqueles valores para ele. Então o processo de que as pessoas chamam de rebeldia nada mais é que uma fase de vida que o adolescente precisa passar para ele compreender, né, que agora ele pode assumir aqueles valores que ele aprendeu. Ele questiona: será que isso é bom mesmo? Né? Será que isso é para mim? Né? E quando ele começa a fazer, né, essa avaliação, né, quando é feito um trabalho, né, de criação bem feito, ele fala: não, é isso que eu quero, eu faço parte dessa família. É aqui que eu quero crescer nesse ambiente. Né? Mas para isso, realmente tem que ter esse compromisso. Né? E eu É não sei se é um necessário. complemento, porque assim, às vezes a pessoa acha que família é aquela família de propaganda de margarina, né? Aquela família feliz, aquela família perfeita. E uma coisa que eu li no livro, né, aquele Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, e eu, antes mesmo de ter a Letícia, eu falei que eu queria levar isso, porque eu fui traumatizada nesse sentido, né, da gente achar que os pais
eles são super-heróis, super-heroínas, que eles não são falhos. A criança pensa isso. Mas quando ela chega exatamente na fase da adolescência, ela Que começa descobre que não é nenhum herói, descobre né? que nem que é cheio de defeitos. E uma coisa que eu sempre procurei demonstrar, né, para minha filha e também no relacionamento conjugal são as minhas falhas, são os meus erros, né? Quantas vezes eu errei na criação da minha filha, quantas vezes eu tive que pedir perdão, pedir desculpa, minha filha ela não agiu da maneira correta, e isso fez com que também ela aprendesse a ser assim, né? Então, tanto no relacionamento a dois, como numa relação de criação, né, em relação aos nossos filhos, nós precisamos, sim, demonstrar a nossa fragilidade. Olha, eu sou falho nessa área, me ajuda. Poxa, me perdoa, eu fiz errado, meu filho, eu fiz errado, minha filha, sabe? Então, eu acho que isso é muito importante, a gente não demonstrar algo que a gente não é. Nós somos frágeis e demonstrar que ali nós estamos como família, como um grupo, para crescer juntos e suprir uns aos outros nas suas fragilidades, né? É isso. Muito diferente, né? Às vezes as pessoas criar e educar, né? Criar, você cria um animal. Agora, Exatamente. educar é diferente, é um E acompanhamento, é educar, um processo. não, E hoje em dia, infelizmente, né? é, e, Muitas pessoas estão só criando. e esse Só educar criando. é com exemplo, né? Um exemplo. Provérbios 16 fala, ensina a criança, né, Caminho, no caminho que no deve caminho, quer andar. dizer, você ensina no caminho que você está trilhando, Você porque, pega a mão e leva. porque às vezes a gente fala, não, não faz isso, não faz aquilo, mas aí o filho vê o pai mentindo, É, a mãe, né, fofocando, fazendo qualquer exatamente. outra coisa, e aquele ditado, né, como é que é, O exemplo o exemplo arrasta, né, É, não tem aquela, né, vem de cima, né? Os antigos falavam, o exemplo vem de cima. então assim, a gente educa. E é uma preocupação que a gente tem que ter e uma constante vigilância, né? Que é com exemplo. Você, claro, ensina, você fala, mas a criança realmente ela absorve aquilo que ela vê na casa A ou quem criança, o quer, adolescente, né? né? O filho em si. Exatamente. Eu não sei, o a Vanessa, o Roger não vai saber porque ele é bem mais novo. Mas tem hora que eu me sinto assim tão velho. Por quê? Pô, na década de 90 eu era um jovem, mas as coisas hoje estão vindo com tanto assim, tudo tão acelerado, É, que tem hora que eu fico pensando, gente, será que eu já estou com uns 80? Não sei. Parece que as coisas estão corridas demais, né? Eu trabalho na escola, que eu sou disciplinador lá. Aí um dia desse, uma aluna chegou perto de mim e falou, Tio, qual é o seu Instagram? Eu falei, como Instagram? Aí eu falei, mas por quê? Não, eu quero te seguir lá. Aí eu falei, mas você tem Instagram? Ela deve ter uns 7 anos. Eu tenho. Eu falei assim, quem fez pra você? Eu fiz, é. Eu fiz, Ti. Eu falei, você fez? Sua mãe deixou? Eu fiz pra ela também. E, por aí. Aí eu fiquei assim, gente, falei, aonde que eu parei? Porque é, na década de 90, as minhas filhas, eu dei ideia nelas para ter Orkut só com 14 anos, agora com 7 anos. mas e é tão Ela interessante. sabe fazer isso aí. É tão interessante isso, porque assim, a gente que trabalha na área do digital, né? Então a gente acompanha muita questão do mal, do bem e do mal também que o digital ele traz para as pessoas. E, e eu costumo dizer o seguinte: antigamente, quando a gente era criança, os pais prendiam a gente dentro de casa. Não, lá fora o mundo é perigoso. Uhum. Você tem horário, você tem isso, tem aquilo. Hoje, a gente acha que deixar os filhos dentro de casa, mas com o celular na mão, Tá seguro. tá seguro. Só que antigamente o mundo, o perigo estava ali na sua redondeza. Hoje, quando você deixa o celular, a internet na mão de uma criança, ele tem o mundo de perigos, Na frente né? dele. Na frente dele ali, num teclar. Então, assim, é muito arriscado, sim, né? A gente acaba perdendo o controle, porque, conforme já foi dito aqui, os influenciadores, eles acabam trazendo princípios, valores que não são princípios e valores que Mas deveriam é um ser. desafio, né? É. Porque essa geração de hoje parece que o celular já faz parte do corpo, né? Gente, Já nasce com o celular na mão, né? Vem a mão, daqui a pouco vai nascer o celular agarrado ali. Mas assim, é compreensível, porque eles já nasceram, essas gerações mais novas, né? É algo muito diferente da minha geração, né? Eu fui ter Da o meu nossa, primeiro né? celular com 20 e poucos anos, aquele tijolão, né? Que não tinha nada naquilo, né? Então, não tem como dizer para uma adolescente hoje não usar, proibir,
porque inclusive a tendência é que tudo seja feito Pelo celular. e amanhã não vai ter celular mais, vai ser o óculos que vai, né, Exato. projetar Já tem, né? tudo, já tem, né? E No vai ser, Japão. né, o relógio, seja o que for, que é a questão da tecnologia, mas aí que se faz mais necessário ainda a conscientização, a educação, né? Porque hoje tirar o celular já não resolve, né? Não é Exato. proibição em si, é o É, diálogo, exatamente, o que É é o você falou, princípio, é o né? De exemplo. ensinar, É o dar diálogo, exemplo. mas é aquilo que falta muitas vezes, né? Porque às vezes, cara, tá enchendo o saco, toma esse celular aí. Não Sim. explica nada pra criança, deixa a criança com o celular E lá. já existem alguns estudos, né, inclusive de crianças menores, acho que de 2 anos, o excesso de telas de celular, ele causa até alguns problemas, muitas vezes relacionados ao autismo, enfim, eu não sou da área de saúde, mas a gente lê algumas questões. Então, assim, a gente vê também que, em decorrência disso, tá chorando, toma, né? Antigamente era chupeta, tá chorando, dá a Agora chupeta, o celular. dá o celular. E a Hoje não gente... precisa, porque agora é bebê reborn, né? Meu Deus, ainda tem isso agora, ainda tem isso ainda. Valores, Onde vai valores passar a da humanidade? família. Vai Vai ter ter marido muito trabalho reborn. nesse na lista aí, ó. Vai ter Meu muito Deus. trabalho pra você, hein? Não, mas tem um detalhe. As pessoas hoje estão usando inteligência artificial como terapeuta, né? Então, né, ele tem Aí, a Tem função isso de você também. falar, mas assim, o perigo que é, por quê? Porque você está criando uma ilusão, que você está conversando com alguém. E não. Aí você fala, essa pessoa, pessoa entre aspas, está respondendo, mas a verdade ainda vai piorar mais a situação, porque não existe uma pessoa, né, que te confronta, por exemplo, né? Ela já notou que quando você dá um comando na inteligência, parabéns. uhum. Agora imagina se você chega e abre o coração para um Isso algoritmo, mesmo. uma máquina. Ué, mas teve um Né? caso, eu não lembro em qual país, em que a IA, nessa questão do aconselhamento, ele aconselhou a pessoa a tirar a vida. Eu vi isso aí. Exatamente. Eu ouvi isso aí, gente. Não sei se foi no Fantástico, algum lugar aí. Eu não Ela lembro qual foi aconselhou, uma. tira sua É vida. porque, Já tem assim, casos de pessoas que assim pioraram e muito por conta da IA. Primeiro porque ela não é muito superficial, usa 80% de respostas de uma metodologia que é o TCC, né, que é a terapia cognitivo comportamental, quer dizer, então, mas assim, a pessoa carente, né, solitária, ela acha que, Primeira né, oportunidade que tá ali, quer, meu exatamente, irmão. é o terapeuta reborn, né, que é uma inteligência que, assim, nesse aspecto, É de não é tão graça, vou inteligente assim. experimentar que esses 3 meses Ela vai te dar grátis. respostas prontas, mas ela não vai ter empatia de saber de fato o que está acontecendo contigo. Ela não tem nem essa É preocupação. muito sério, né? Muito É grave. muito sério. O mundo hoje, assim, a gente precisa realmente cada vez mais e de. entender o limite do digital, né? Mas eu creio que vai chegar uma hora que as pessoas vão querer ser mais humanos novamente, né? Deus, Seja Deus na te família, ouça. seja. Porque chega uma hora que você, né, isso tem um limite, né? Tá estranho, né? Tá muito estranho. E tudo isso está acontecendo por causa da ausência, né? A ausência ali, né, desse relacionamento, né, tudo mais, a ausência desse cuidado, a proteção que realmente, né, a gente busca num lar mesmo cristão, porque é aquilo, né, na nossa infância acontecia alguma coisa, você já saía correndo, cadê meu pai, cadê minha mãe? Não, vou pra minha casa. Né, eu vou pra minha casa. Aconteceu alguma coisa, eu saí correndo, vou pra minha casa. Né, visualmente eu que morava na 19, direto, tipo assim, a polícia invadia lá. Meu Deus, eu vou pra casa da minha avó, saía correndo, ia pra casa da minha avó qualquer coisa, mas porque você busca, né, essa segurança dentro do lar, né, e muitas das vezes as pessoas ficam preocupadas com o trabalho e tudo mais, o sustento tem que trazer para casa, aí fica negligenciando tudo isso, aí causa uma série de fatores. Roger, assim, uma questão assim muito delicada, porque hoje com a tecnologia, a gente até fez aquele podcast, né, que a gente estava falando antes que a gente fez, foi exatamente tratar essa questão da desconexão, você se desconectar do seu trabalho, né? Às vezes, hoje, com a tecnologia, o trabalho acaba exigindo muito da gente e a gente acaba não se desconectando, a gente leva o trabalho para casa por conta de Leva um para aparelho, cama, leva para o sono. né? Posso dar uma dica, então? Funciona comigo e então você trabalha, foca no teu trabalho ali, mas quando chegar a hora Desligar. né, terminar ali, você não levar nenhuma preocupação para o dia seguinte, fala em voz alta. Terminei por hoje. Fala para você mesmo, tem que falar.
E ali você dá um comando para a tua própria mente, o seguinte, ó, por hoje acabou, agora eu só vou me preocupar Com a minha família. com o meu trabalho, vai ficar com a É família, isso. vai fazer alguma coisa, né? Vai descansar e Vai se tal. divertir. Porque isso, de fato, é comprovado, né? Não estou falando aqui nada que não Dica seja, de mas... milhões, né? Não, sério, porque as pessoas, às vezes, isso é tão sério que ela, né, ela chega em casa, ela tá ligada, pensando no que deixou para amanhã e tal, como se fosse conseguir resolver isso, assim, né? E quando você dá essa voz de comando para você mesmo, em voz alta, inclusive, o cérebro entende, opa, então deixa eu desligar essa preocupação aqui, só vou voltar a ela amanhã quando eu estiver lá E isso é pior no ainda local quando de trabalho. você trabalha em home office, Ai, É, aí é grave. né? Que Isso que eu aí ia falar. Qual que é o eu acho horário O certo home que eu vou office. mas desligar? aí você sai daquele Tiver um Mas ambiente de controle, você, trabalho. você tem que ter um controle, não tem tem jeito. que ter um Hoje, controle hoje, por sempre. exemplo, eu tenho um telefone comercial e eu tenho um telefone particular. Mas às vezes eu chego tão pilhada assim que eu me pego resolvendo, atendendo o cliente tarde da noite. Porque Falei, não deu a epa, voz de comando. tá faltando dar voz de comando, né? E aí, mas aí eu, ultimamente eu fico assim, chego o celular em casa, eu deixo os dois, nem o particular eu quero mexer. Em relação a essa frase, né? Tipo assim, chega por hoje. Pode-se dizer que essa frase, ela é uma frase até mesmo para, como é que fala? Para tipo assim, para extravasar as emoções. Por quê, né? Eu falei da 19 e tudo mais, né? Polícia. E lá, tipo assim, uma guerra, né? Brigaiado, tipo assim, nossa, exemplo de família, só Jesus na casa, uma brigaiada. E do nada, né? Uma pessoa dentro da casa lá dava um grito, né? Chega! Não sei. E todo mundo, né? Ficava em silêncio. A pessoa, tipo assim, atingia, né, o seu ápice. Ela também ficava meio assim, né, preocupada, gente, o que que eu fiz, né? Mas e ali, tipo assim, resolvia, ficava numa paz, né? Acredito eu que realmente, né? Funciona porque Foi a voz do comando. Mas uma você voz de sabe comando. que, tanto para as pessoas, mas principalmente para a gente, quem que é o primeiro a ouvir aquilo que você fala? Sim. Nós mesmos. Uhum. E às vezes a gente está acostumado a falar determinadas coisas, né, que aquilo em determinado momento vira uma verdade para a gente. Sim. Tem gente que às vezes fala com ela mesma, eu não vou conseguir, eu não tenho jeito para isso, Uhum. né? Ou então ela permite, né, que uma pessoa fale isso para ela. Por exemplo, né, você já viu aqueles casos que, né, às vezes uma menininha, né, alguém fala, ela, nossa, nasceu para isso, nasceu para cantar e aquilo, essa pessoa pegou essa frase e ela potencializou aquilo, ela vira uma cantora, é um exemplo. Uhum. Só que o contrário, infelizmente, também é verdade. Quando a pessoa começa a ouvir, né, de Sim. que você não leva jeito, não, você não presta, você não sei o quê, e ela começa a repetir isso para ela mesma, né? E aquilo, aquela voz, né, ela é a mais presente na tua alma, na tua mente. E aquilo fica ecoando ali e você cria um sofisma, né? Ou Sim. seja, uma mentira repetida várias vezes acaba virando uma verdade. Né? Então, essa questão de você falar para você mesmo, você ativa aquela coisa, não, acabou por hoje, não vai rolar, Não, mas isso chega. serve para você determinar mesmo caminhos para a tua vida, né? Você determina e por isso que Deus fala, a palavra dele não volta vazia, né? Porque ela encontra um alvo. E quando a gente libera uma palavra, tem que encontrar nós primeiro, né? Sim. Aquilo que nós estamos declarando para nós mesmos, né? E voltando para o tema da família, para uma esposa, para um filho. Quantos pais eu já não ouvi, né? Saindo da boca de um pai, não, ofendendo uma criança, você não presta, você não vai ser nada na vida. Olha que coisa terrível de um pai falar para um filho, né? Já é um estágio emocional da família que já tá abalado, né? A família em Aquilo si, muitas né? vezes Cresceu com cristaliza aquilo. aquilo, né? Você é um preguiçoso, você, né? Aquilo, de certa maneira, cristaliza, né? Eu costumo dizer que no Brasil a gente já nasce tendo que enfrentar a baixa autoestima, né? Já no começo com aquelas musiquinhas de niná, né? Você já percebeu que música de niná no Brasil é só tragédia. Meu Deus do Eu fiquei céu. fazendo uma pesquisa uma vez, mas não tem uma que salva, né? Tirei o pau no gato, né? No neném que a cuca vai pegar. Só aterrorizando, né? E a música que tem racismo, música que tem preconceito, música que tem violência doméstica, né? Traição até, né? E assim, a gente já nasce nesse ambiente de Uhum. baixa autoestima. E aí, nesse contexto, às vezes, né, a casa acaba virando também, né,
esse lugar que não é um lugar de declarar a bênção, igual eu falei do sacerdote, Sim. mas às vezes o contrário, de declarar maldição, né? E a gente precisa, de fato, né, observar mais aquilo que a gente tem declarado, aquilo que a gente tem falado, né? Para a esposa, para o marido, né, para o filho, o que o filho fala para o pai, né? E esse ambiente de falas, nessas palavras, elas de fato têm poder, né? Elas, de fato, elas podem machucar mais do que um tapa, mas elas podem abençoar também, né? Se elas forem então temperadas com a palavra de Deus, É melhor aí é melhor ainda. ainda. É melhor ainda. Sobre essa realidade, né, e tudo mais, eu queria até, né, perguntar para a Vanessa em si, porque quando você tá ali, né, defendendo, né, um cliente seu e tudo mais, tem coisas que você consegue resolver com a outra parte, né, para não precisar chegar lá, né, do tribunal, e tudo mais. Não, vamos tentar resolver aqui de uma forma amigável, né? Porque tem o diálogo em si, que é aquela questão, né? Tipo assim, eu falo, mas você também fala, a gente entra aqui no consenso para não precisar, tipo, se espalhar. Porque tem coisa dentro da família que vai ficar ali só entre o casal e os filhos. Uhum. Não vai para terceiro, e nem precisa, né? Então, para não chegar a esse ponto de ir no terceiro, essa questão do diálogo em si, né? O quanto ele é importante. Aí. Você tocou num ponto interessante. Às vezes chega o cliente no escritório e a primeira coisa que eu falo é: vamos tentar resolver extrajudicialmente? O pessoal fica assim, às vezes a pessoa já chega com sangue nos olhos, né? Eu quero é sangue, eu quero justiça, eu quero. E eu sempre, dentro da minha própria advocacia, eu sempre prezo pelo diálogo. Mas eu tenho percebido que isso, aí, por que falando da advocacia? Porque a gente lida com as pessoas, né? Uhum. Mundo afora. E eu tenho percebido que as pessoas não querem dialogar. Elas querem ganhar, não querem perder de forma alguma. E isso denota o que tem sido as nossas famílias. Porque quando a gente fala num diálogo, nem sempre você vai ganhar, Uhum. nem sempre você vai perder. Mas se as pessoas já vêm com aquele sangue nos olhos, não, eu quero ganhar, não consegue enxergar a sua falha, né? Sim. Então, assim, Prevalecer só a sua vontade, né? exatamente, prevalecer só a vontade. Então, o diálogo, ele é fundamental, né? O diálogo, ele é fundamental, ele é primordial. E aquilo que a gente falou lá no início, não só o diálogo em si, mas a questão também da gente se permitir conhecer, conhecer o outro e ceder. Porque família é isso, né? Quantas vezes eu tive que ceder com relação ao meu marido? Quantas vezes ele teve que ceder com relação à minha pessoa? Quantas vezes a gente teve que ceder em relação à nossa filha? E quantas vezes, e muitos pais acham isso inadmissível, eu não posso ceder com relação ao meu filho, porque eu sou a figura maior. Não, gente. Quantas coisas eu aprendi cedendo para minha filha, né? Então a gente precisa, e o diálogo é isso, a gente reconhecer a nossa fraqueza, a gente reconhecer a nossa fortaleza, é pedir sabedoria no momento em que vai falar, né? Uhum. Quando eu tô nervosa, eu tento ficar quieta. Tem hora que não, tem hora que a gente explode, não tem jeito. Mas eu tento só ficar observando. Às vezes fala, você não vai falar nada, não? Né? Mas tem vezes que eu não consigo, não é sempre. Mas exatamente saber o momento de falar, o momento de ficar quieta, né? Num diálogo entre marido e mulher, principalmente diálogo entre marido e mulher, a gente estava falando sobre questão de divórcio, né, da família, enfim, entre os cônjuges. Então, o fato de você, às vezes, não, eu quero ganhar esse diálogo, não vou ouvir, a gente nem escuta, né? A gente nem escuta o outro. Então, o diálogo, a comunicação, não é você falar aquilo que você quer, é você se fazer entender. Então, isso é mais profundo do que você simplesmente jogar palavras para fora, né? E agir com sabedoria, com palavras que não vá, né? É claro que no momento caloroso ali da discussão, você quer falar tudo que vem à mente. Mas peraí, eu vou me arrepender depois, eu posso guardar, eu posso ficar, né? Então, o diálogo ele é fundamental. O diálogo em amor, né? Em cumplicidade, em companheirismo, enfim, em não falar aquilo que você não gostaria de ouvir. O dono da Eu verdade, não me né? lembro, não sei se é Provérbios que fala, né? Que o calar é ouro e falar é prata, né? É Esqueci, Provérbios mesmo? provérbios. É. Esqueci a referência, mas
É isso, porque é necessário mesmo esse diálogo e tudo mais. Porque você fala assim, ah, não, eu que tô certo, né? Essa é a minha verdade, né? Não, eu fui criado dessa, A minha verdade. A minha. eu fui criado dessa forma, entendeu? Não, é desse jeito aqui, entendeu? Ah, não, pra fazer, o Cláudio Duarte, né, que utiliza essa história, né? Não, vamos fazer um café aqui. Então vamos lá, a gente colocou água pra ferver, agora a gente joga açúcar, entendeu? Aí, não, aí fica um alvoroço, né? Não, não coloca açúcar agora. Não, tá, então vamos fazer de novo. Colocou água pra ferver, agora a gente vai colocar o pó de café. Não, 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 não é assim. Mas no final, é tipo assim, o café, é pra sair o Foi café. semana passada a gente estava dialogando com relação ao pastoreio, né? É, e aí a gente começou a dialogar e falou assim, o que que você tinha como o que é ser pastor e o que que eu tinha como ser pastora, né? E aí a gente viu que a gente tinha uma série de divergências, né? Isso na vida. Então, assim, não é a minha verdade. Não é, nos moldes que eu entendo que é, porque eu entendo que é, né? Então, assim, a sociedade evolui, né? As pessoas evoluem. Então, a gente tem que... Não existe uma verdade. Não, existe a verdade que é a palavra de Deus, mas não nesse sentido. Não existe, assim, aquilo que eu acho que Minha tem que ser a verdade. minha Uhum. verdade, exatamente. E a verdade do Alci, né? A gente está aqui para construir juntos. Sim. Tem a questão também, né, de às vezes você faz prevalecer a sua verdade ou a sua vontade por uma questão de nem querer saber qual é a vontade ou a verdade do outro, né? Eu atendi uma vez um casal, achei interessante, porque todo aniversário de casamento ele ia para a churrascaria. E achando, voltando aquela história do depósito, né, ele achando que estava fazendo um depósito e tanto, né? Vou levar na churrascaria, nem sei qual que era, mas era uma churrascaria cara. Top. E depois de, acho que uns 7 ou 8 anos de casamento, ele todo ano, né, ele descobriu que, na verdade, era um débito terrível, porque a mulher detestava a churrascaria, né? E Eu aquilo achei que que era você, eu achei que você ia falar assim, ela era vegetariana, vegetariana. não chegava tanto, né? Mas aquilo que era para, né, ser uma celebração, para ela era um tormento, ela detestava, mas ela, assim, ela tentava se alegrar pelo fato dele estar feliz, Ele mas está assim, mas feliz. ela se anulava nesse ponto, né? Ele nunca perguntou com ela o que ela Exatamente, queria, onde ela né? queria ir. Então, a partir do momento que eles descobriram isso, né? Talvez ele, acho que ela gostava de comida japonesa, alguma coisa assim, Aí, mas ele não gostava. Mas eles entraram num acordo. Então, o que que você gosta, eu gosto também. Então, vamos lá. Aí eles, entendeu? Então, às vezes, o fato de você não concordar não significa que você tem que prevalecer a tua verdade e nem se anular para que a verdade do outro prevaleça. Uhum. Verdade ou a vontade, né? Mas que aquela famosa, né, o alvo do ganha-ganha, né? Aquilo que todo mundo sai ganhando ali. é, Que seja bom para você, que seja bom para o outro, né? Quando há no esse final, respeito mútuo, todo mundo fica a chance feliz. dessa família ser mais harmônica, esse casamento ser feliz é maior. Mas quando tiver alguém ali, né, Só na ganhando. condição de e ele tá se achando, né? Tô ganhando, mas a outra pessoa está sendo oprimida, né? Uma data tão especial que é isso. E o cara, né, achando que tava arrebentando a boca do balão, É. né? Tava, enfim, Ai, ai. interessante isso. Aqui a gente combinou aqui, bem antes do Roger vir para a família, a gente sempre combina assim, no seu aniversário, você quer fazer o quê? Você quer um churrasquinho em casa ou quer, né, almoçar em algum lugar ou ir para Penedo, que a gente gosta muito de Penedo aqui, a gente vai pedalar, Delícia, faz né? tudo lá, né? Aí a pessoa escolhe, o aniversariante escolhe, mas dentro do limite assim que a gente pode gastar, né? Em nome de Jesus. Aí, tipo assim, quando eles falam comigo, eu falo, eu quero fazer um churrasco em casa. Pô, mas é o que eu quero, porque eu minha gosto de vontade, churrasco. é. Meu Eu prefiro aniversário. fazer um churrasco em casa do que sair. Porque eu gosto de churrasco. E às vezes você vai na churrascaria e você vai comer, mas depois consciência Meu pesada Deus na do hora que céu. você for pagar a conta, Come. né? Então, eu gosto de churrasco em casa. Aí eu prefiro ficar em casa. Aí quando chegar o aniversário do outro, Ele escolhe. exatamente, acho que é assim que funciona, né? Esses acordos, né? Esses A gente sempre entendimentos. pergunta também, né? O que que você vai fazer? Onde você quer comemorar o seu E aniversário? a Letícia, ela faz aniversário dia 31 de dezembro. Meu Deus. É bom E que comemora ela tudo gosta junto. de comida japonesa. Então a gente tem que caçar uma comida japonesa. 30. 31. Mas às vezes tem que antecipar, não Mas tem às como. vezes a gente vai Faz no dia dia 30. 30, porque
31 é muito Não dá. difícil. Ai. E quando você acha um restaurante aberto para almoço, por exemplo, aquela comida já está estragada, porque Não tá legal, não né? tá legal. Passamos por isso já uma Foi, vez. nossa, não, ninguém merece. Não estamos falando de culinária, mas a comida japonesa já foi constatado que tem que tomar muito cuidado, né? É, Porque Muita contaminação. tem um tipo de salmão aí, né? Que É, esses que o são salmão agora produzidos em também, cativeiro, exatamente, né? eles Muito têm hormônio, né? eles têm uma quantidade muito grande, né? De probabilidade de estar com vários tipos de vermes. Sim, é. Então, aí é complicado. Hoje, Aí de é cativeiro, O tudo- né? podcast tá indo O de até para cativeiro. nutrição, Tá, né? né? Mas aí já é papo para nutricionista Érica, né? aí- Ela vai. Exatamente. Mas família está à mesa é comida, gente. Verdade. Eu vou cristão, então lá está. É. É muita bênção, né? Eu queria pedir com vocês, né, uma dica aí, se vocês poderiam ajudar, até mesmo em relação à família, que tipo assim, não dá mais, entendeu? A gente já chegou aqui, a nossa decisão é essa, a gente vai separar mesmo, porque no ponto de vista ali da família, essa é a solução, né? É aquilo que eu falei, né? Tem um limite que vai ficar ali só entre, né, o pai, a mãe e os filhos. Mas tem hora que a gente precisa, né, ir atrás de um conselheiro, alguma pessoa só para dar um toque ali, né? Porque às vezes algo que você pensa assim que é o divórcio, mas não era o divórcio, às vezes era o diálogo, aquilo que a gente estava conversando aqui, né? Mas pra uma pessoa que tá pensando assim que não dá mais, não tem solução nenhuma, qual que é a dica que vocês daria para esse casal, para essa família que tá passando por essa turbulência? Vou deixar para o psicanalista. Eu vou falar enquanto pastor, né, servo de Deus. Em todas as igrejas que a gente passou, né, a gente às vezes fazia as campanhas de 30 dias de oração Nossa, pela família. uhum. Né? Lembro, benção. E não foi uma, nem foram duas, foram várias vezes que eu lembro que antes de começar a campanha eu falava assim, se você está pensando em se separar, né, espera pelo menos esse mês. Já esperou até agora, espera um mês e participa. Né? Então a gente começou, né, no início do podcast falando sobre a oração para iniciar um relacionamento, mas é a oração que vai manter esse relacionamento, né? Que vai trazer realmente, né, a presença de Deus, né, para sustentar essa casa, né? E graças a Deus a gente escolheu muitos testemunhos, né? Eu ouvi de vários casais, às vezes o homem dizendo, às vezes a mulher falando, olha, eu ia me separar, mas essa não é a campanha, é o fato de dele, talvez, por incrível que pareça, ter feito uma coisa que mesmo caminhando na igreja ele não fazia, que era orar Uhum. pelo casamento, pela esposa, pelos filhos, né? Buscar intencional, né? Uma palavra É. intencional. Segunda coisa de fato parar, conversar. Assim, como psicanalista agora, né? A maioria das coisas que eu ouço, especialmente em relação a casamento e a família, passa pelo simples fato que as pessoas não conversam mais, não dialogam. Né? Elas, na verdade, não têm aquela escuta ativa. Já conversou com alguém, você está falando, e a pessoa não está te ouvindo, ela está esperando a hora dela falar. Né? Ela não para. Né? Parece que você gastou 10 minutos ali, no final parece que ela não ouviu uma palavra que você falou. Então, assim, praticar o diálogo, mas o diálogo ativo. Na hora que você estiver falando, o outro estiver falando, né? Escuta, ouve. Ouve a necessidade do outro, né? Tenta ser empático ali, tentar sentir a dor que o outro está passando, né? E assim, quem sabe, né? Dá um passeio. O Elcio falou de Penedo ali, né? Se não der para ir em Penedo, vai a algum Lá no lugar, zoológico. deixa os filhos ir com Vai a dar sogra, uma né? caminhada no Jardim da Preguiça. Meu Deus do Vai céu. dar uma desintoxicada aí, né? E tenta compreender realmente, né? Se compreender, né? Lembrar, às vezes o que acontece, né? Isso é muito comum. Quando começa a namorar, consciente ou não, você busca uma pessoa que às vezes tem aquilo que você não tem. A Bíblia não fala que homem e mulher se tornam uma só carne? Então há uma complementariedade ali, né? Se eu sou introvertido,
Às vezes eu busco uma pessoa extrovertida porque aquilo me encanta, porque é algo que me completa. Só que quando casa, né, e passa um tempo, aquilo que uniu acaba sendo, né? Motivo. Aí aquela Pedra, pessoa né? que foi atraída pelo outro que é extrovertida vai falar, não, você fala demais, não, fica quieta, né? É uma verdade, né? E às vezes a gente começa a ver só o defeito, né? E deixa de enxergar as virtudes, né? E às vezes você está com, né? Um exemplo prático. Às vezes você quer comprar uma camisa, né? E você ou uma bolsa, um sapato, um carro, e você parece que todo lugar que você vai você só vê aquele modelo de roupa, de camisa, porque você, né? Está focado naquilo, né? E acaba virando até uma obstinação, né? Sim. Às vezes você foca tanto no defeito, né? No erro, naquilo que foi dito, né? Que você esquece de perceber que existem tantas virtudes ali, né? E a partir dessas virtudes, né? Que pode esse casamento ser restaurado. E por fim, né? Você, especialmente aqueles que casaram, né? No altar e tal, que foi feito um voto. E a Bíblia diz, olha, aquele que faz um voto, né, vigie para que cumpra. Então, às vezes, eu até em alguns casamentos que eu faço, né, eu falo assim, olha, o voto é tão importante, gente, que seria legal colocar ele num quadro e bota na parede da sala e todo dia você passa lá, né? Lembra até que a morte nos separe, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. E hoje o problema financeiro tem sido assim o maior causador de separações. É... E se lembrar que você fez um voto, cara. E nem sempre as coisas vão tá, né, boas, né, propícias, nem sempre o clima vai estar, mas existe um compromisso que foi feito ali. E diante de Deus, né? Então lembrar desse compromisso, né? E não deixar chegar naquele estágio extremo de tenta resolver antes, né? Tenta, enfim, Sim. dialogar, tudo isso que eu falei anteriormente, né? E Que é lembrar necessário. que foi feito ali um compromisso, né? Em nome desse compromisso você honrar, né? Poderíamos falar na saúde, na doença, mas na crise financeira, né? Na riqueza e na preocupação. Exatamente, né? Em todos os momentos, né? Então é isso que eu procurar, de repente, né, um conselheiro cristão ou mesmo um terapeuta familiar, né? Você tem a terapia sistêmica, né? Não a constelação que eu não vou nem entrar aqui no, mas você tem terapias voltadas para a família, para casal, para, né, que às vezes envolve até a questão dos filhos, né? Não tenha preconceito, porque infelizmente a gente vive ainda no contexto da igreja, isso melhorou bastante, mas ainda existe um preconceito em relação à terapia, né, ao procurar um profissional, né? Enquanto pastor, às vezes eu chegava num ponto que, olha, agora você precisa de um profissional dessa área, né? E que o terapeuta também tem esse entendimento que, olha, aqui é uma questão espiritual, você já pensou em procurar né, um conselheiro e tal, para ver realmente essa troca, né? Tem casos também que é questão de psiquiatria, né? Aí Ah, com vai ter certeza. que É o médico, tomar né? medicamentos. Com certeza. O Quando psicólogo e o você. pastor não vai ter como medicar. Quando você Tem que torce ser o o joelho, você vai psiquiatra. aonde? Né? Você não vai no verdade. ortopedista. Porque Exatamente. quando você está com, né, um problema de ordem emocional, não, isso aqui eu não posso procurar um profissional porque, enfim, é libertador. Eu posso dizer que eu já tive esse preconceito lá atrás. Ah, não preciso, né? Mas, e para se formar em psicanálise, você tem que passar pelo processo terapêutico. Como foi, assim, bom, sabe? Como me ajudou. E até hoje eu conto, né, com um profissional que, né, que supervisiona, né, o nosso trabalho, mas ao mesmo tempo, que é um dos pilares da psicanálise, você ter a supervisão, fazer parte, né, de uma associação psicanalítica, né, uma sociedade psicanalítica e estar em constante terapia. Eu falo para quem está nos vendo, né, ouvindo, que é uma benção, né? Ah, mas eu sou cristão, né? Procura um profissional que seja cristão, né? Não tem problema. Opções aí. Nossa. O que não faltam são opções, né? Pessoas, claro, sérias, né? Que você possa de fato confiar, porque você vai estar abrindo o teu coração ali, a tua vida, tem todo um contexto ético, né? Mas eu acho que se um casal está percebendo que por eles mesmos não estão conseguindo vencer em determinadas
barreiras, né, episódios da caminhada, procura, se estiver numa igreja, um pastor ou um ministério, né, de família que possa ajudar, ou mesmo um terapeuta voltado para essa área, né, porque é bênção. Isso é necessário mesmo. E a gente já falou aqui, tá no podcast a respeito disso, né? A Juliana já falou disso, a Flaviane já mencionou. Então, tipo assim, é necessário. E agora aqui, né? Esse casal trazer novamente, enfatizando que se você precisa mesmo, busca, porque a gente acredita que Deus ele capacitou também essas pessoas, né? Para Claro. isso, sabe? E usa de uma forma assim que é surpreendente, né? E não é algo assim, que a pessoa está contando só porque quer que você vai lá e tem uma consulta, porque a pessoa precisa de dinheiro. Não, tem resultado, é pessoas falando mesmo, é pessoas dando testemunho. Não, eu busquei, tá, aconteceu isso e isso. E Deus ele também ele direciona, né? É como o Alci mesmo disse, você é cristão, né? Busca, né, um terapeuta, né, cristão, tudo mais, Tiago né? 5,16, né? Confessa Isso. seus pecados uns aos outros, né? Para serem curados, né? Então, assim, claro que no ambiente de terapêutico, você, de certa maneira, você está abrindo teu coração ali, né? Uhum. E ali já existe uma garantia, que a partir do momento que você abre o teu coração, né? Você vai ser curado. Você tem ali o processo de cura, né? Às vezes você não precisa falar nada. A pessoa só dela falar, Ela né? já. Quantas vezes eu fiquei assim, praticamente calado, né? Uma sessão inteira e a pessoa foi falando, falei, cara. Aí ele fala assim, cara, eu falando isso aqui agora, eu tô nem perceber, né? Eu tô olhando, né? Falei, pois A pessoa só precisava ser escutada. Sim. às vezes a intervenção é mínima, eu só vou apontando caminhos, né? Fazendo perguntas, né? Aquilo que você perguntou, né? Lá atrás eu acabei não respondendo, né? Mas você sendo cristão, alguém que não é cristão, assim, eu não preciso necessariamente pregar, né? A Bíblia diz, mas tem princípios que estão ali, né? Por quê? Porque são princípios até anteriores à própria psicanálise, Uhum. mas lembrando que Freud era judeu, ele passou pelo discipulado, né? Então, muitos valores dele, né? Ele trouxe também do Antigo Testamento ali, né? É interessante como muitos terapeutas eles eram judeus, né? Então, não creio que seja uma coincidência, acho que tem princípios ali, né? Anteriores a qualquer tipo de técnica, né? Psicanalítica ou técnica da psicologia, né? E é isso. Que dá essa sustentação, né, querendo ou não. Claro, E com é isso, certeza. e Deus aí tá no controle de todas as coisas, né? É através da oração, né? A gente tá Sim, enfatizando isso, né? Batendo nessa tecla, porque quando a gente ora, a gente busca ali em Deus, Deus ele realmente, né, está ouvindo as nossas orações, e ele vai trazer, né, ali, o discernimento, né, a sabedoria, né, pra gente agir realmente da maneira certa, né? Família, projeto de Deus. Ó, que podcast, hein? Meu Deus do céu. Eu muito vou ter bom. que ouvir novamente, assistir aí, compartilhar. Que é uma Deixa benção, benção. degustar mais, né? Nossa, meu Deus Vamos do céu. ouvir ele todo Assim, novamente, para ir ó, degustando aí cada, cair aí, meu cada, Deus. cada detalhe. Nossa, ó, A gente aprende, né? A gente recebe é, também ó, muito. nos mínimos detalhes mesmo. Considerações finais? Vamos lá? Eu Quem? primeiro? Quem? Então vamos lá. Primeiramente, quero agradecer o convite de estar aqui com vocês. É um prazer, né? A gente está falando de um bem tão precioso que é a família. E dizer que lute pela sua família, lute pelo seu filho, lute pela sua esposa, pelo seu marido, né? Lute pelos seus pais. Não canse de lutar. Enquanto houver esperança, né? Enquanto houver vida, a gente pode lutar e usar as ferramentas, pedir o direcionamento de Deus para pedir as ferramentas corretas. Porque cada caso, como diz no direito, né, é um caso. E eu falo que vale a pena, né? Vale a pena passar em meio às dificuldades e continuar persistindo e lutando por esse bem tão precioso. Porque a partir de nós, a partir da nossa família, às vezes a gente pede, Deus muda a nação, sara a nação, né? Para Deus sarar a nação, a nossa família tem que estar sarada. Porque a sociedade é o reflexo da família. Então, quer um mundo melhor para os seus filhos, para os seus netos, né? Faça da sua família uma família melhor. Faça da sua família
um local de oração, de diálogo, de cumplicidade, empatia, porque o mundo ele vai ser melhor, porque é assim que a gente pratica a palavra de Deus, né? Então esse é o recado que eu quero deixar e que eu levo também para minha vida dia a dia. E agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. É isso. Minha palavra é para aqueles também que talvez, né, tiveram uma família, né, complicada, um casamento atribulado, né, e que de fato não desista, né, que Deus pode restaurar, Deus pode trazer uma nova família, né. É, às vezes, né, a pessoa fica presa a um passado, eu costumo dizer que passado é lugar de referência, mas não de residência. A gente aprende com lições do passado, mas a gente não deve viver nele como uma prisão que, eu passei por isso, então, não, você merece ser feliz sim, você tem um Deus que te ama acima de qualquer coisa e, e as coisas vão melhorar, né? Se você está nessa situação agora, porque às vezes acontece, né? Vocês estão falando isso porque são casados, têm filhos, tá tudo muito bem. Não, mas essa palavra, tudo que foi dito aqui serve para qualquer contexto, em qualquer situação. E onde a gente consegue encontrar vocês, as redes sociais, tudo mais, né? Agora aí essa parte profissional, conta pra Ah, gente. Instagram, acho que acha Alcir Dias Cândido. Você me encontra no Insta, no Face, no LinkedIn, você me encontra lá nessas redes aí que eu uso mais. Pode me encontrar no Instagram, e no Instagram tem as minhas outras redes, página, enfim. É @adv.vanessacândido. @adv.vanessacândido. E a partir dali você vai para as outras redes sociais, vai para o site, né? Vai pro algoritmo. Vai para o telefone. Pode me encontrar em casa também, vai para café, tô lá. Me encontrar. Só que vai encontrar no escritório. Não ficar só no digital, né? Não, é isso. O digital é a ponte para a gente marcar o cafezinho. Verdade. Criar o som, considerações aí, finais. É isso. Foi, mais uma vez, né? Muita bênção mesmo. Verdade. Agradeço, né, a presença de vocês. E Eu você que agradeço está também. vendo aí, eu já estou falando já para as pessoas que vão ver, mas já vamos falar, você que está vendo esse podcast, não guarda só para você não, compartilha com sua família, porque são vários ensinamentos aqui, ó. Eu estou saindo edificado desse podcast hoje, então você também pode edificar uma família, um colega. Compartilha esse podcast. Com certeza você será mais abençoado ainda, abençoando outras pessoas com todo esse aprendizado aqui que nós recebemos hoje. Muito Valeu. obrigado. É isso, né? Caede número 14, e ó, surpreendente, nossa, meu Deus do céu, meu Deus. Eu tava mandando um áudio para as pessoas aqui, eu falei assim, vocês não sabem quem que a gente vai receber. O Diego mandou mensagem, falou assim, não, meu Deus. Ele falou assim, ainda bem que eu fui o primeiro, porque se fosse uma agenda aí mais próxima, eu não ia nem falar, porque falar depois do auxílio da Vanessa. Parece. Gente, mas é isso, estamos finalizando aqui mais um CAE Podcast, tá? Assim como o Creósio disse, compartilha, tá? Curte, porque tem pessoas que precisam ser alcançadas, tá? E a gente acredita que vidas serão transformadas. Você também quer deixar um testemunho, pode colocar aí no comentário, que a gente vai estar enviando para eles. E é benção, a gente está aqui para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e engrandecido, e é tudo através dele. Tudo que a gente falou que, não é que esse podcast, é milagroso e tudo mais. Não, gente, é a palavra de Deus, é oração, sabe? É que a gente entende que tem um contexto espiritual, sim, sabe? E se família ela é projeto de Deus, o inimigo ele não está satisfeito com esse projeto. Mas a gente vai lutar, vai correr atrás, vai batalhar, vai fazer a nossa parte, porque Deus está no controle de todas as coisas. Mais uma vez, você que deseja anunciar aqui no CAE Podcast, tá? Esteja entrando em contato conosco aí através das nossas redes sociais. Pode estar mandando também mensagem aí nos comentários que a gente está lendo. Que a gente vai entrar em contato com você, esteja divulgando, seja um patrocinador aí, né, do CAE Podcast, vidas também serão alcançadas. Amém? Boa noite a todos vocês, uma boa tarde, um bom dia,
porque aquilo a gente não sabe o horário que você vai assistir, mas que Deus venha abençoar a sua vida. Amém? Muito obrigado Amém. mesmo, Alci, Vanessa, tá? Nós que Agradecemos. agradecemos. Tá? Creoso Som, muito obrigado aí por todo o suporte, ok? E é isso. Fica com Deus.